Toca a notícia na nossa região. Agora 9h45, a gente vem falando da dificuldade que os brasileiros têm enfrentado para pagar as contas. Hoje, quase 8 entre 10 brasileiros estão endividados, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. As prestações de financiamentos imobiliário também estão aumentando, a exemplo do volume de leilões de casas e apartamentos dos inadimplentes. O primeiro passo seria notificar a dívida e depois de 15 dias, se você não paga o valor integral, se for citado corretamente, já se tem a consolidação registrada na matrícula. E após 60 dias, aí vai para leilão. Então, mais ou menos aí, dentro de um semestre, você acaba perdendo o imóvel se você não regularizar a dívida. Grande parte dos imóveis anunciados em leilões foi retomada de brasileiros que não conseguiram pagar dívidas de financiamento, também de condomínio ou mesmo impostos. O crescimento desse mercado aponta para um conflito em que não são só os devedores que perdem. Pois é. E aí é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o advogado especialista em direito imobiliário, Kevin de Souza, que já está conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, Kevin. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Um prazer falar com você e todos os ouvintes da CBN Campinas. Bom dia. Bom dia. A gente está falando aqui, né, do crescimento dos leilões, a exemplo de quem não consegue fazer o pagamento, né? E muitas vezes tem essa situação de ter que ir para leilão, fazer a devolução do imóvel que está sendo comprado na planta. Queria entender melhor, né, qual o regramento também para essas condições. Felipe já adiantou aqui um pouquinho, né? Como é que funciona? Mas é um tempo curto para a tomada de decisões, né? Perfeitamente, Sandra. Com o aumento da inadimplência, isso fruto do cenário econômico, como você mesmo já trouxe, as famílias acabam não conseguindo honrar financeiramente com os acordos que foram estabelecidos ali no contrato e automaticamente são levados ali ao inadimplemento e, por sua vez, os bancos acabam tomando as atitudes mais drásticas, que é a consolidação do bem e automaticamente levando esse imóvel a leilão. Isso ocorre por uma previsão da legislação, onde basicamente hoje quase todos os contratos do sistema financeiro habitacional, eles são dados pela alienação fiduciária, que basicamente o imóvel não é do adquirente, né? Ele é uma propriedade do banco e ele se torna um bem do adquirente quando ocorre a quitação. Mas até que ocorra a quitação, esse bem é do banco e o adquirente tem a posse e o uso daquele bem. Então, é por essa razão que o processo ele acaba sendo muito rápido, porque você acredita que tenha comprado o bem, mas na verdade esse bem não é seu. Ele, na verdade, é de propriedade do banco. E aí há alguma possibilidade, então, para quem, de repente, não quer chegar numa situação extrema, de sair do financiamento do banco? Olha, são situações bastante limitadas, porque como o banco ele é o proprietário do bem, ele acaba tendo que fazer anuência sobre qualquer outra proposta de pagamento que não seja o valor à vista. Então, diante desse cenário, são limitações que a gente acaba dizendo para o próprio devedor. Então, o mais adequado, e o que acaba não acontecendo na prática, é as pessoas fazerem um plano preventivo, né? Fazerem a compra do imóvel baseado na sua capacidade financeira e considerando que é um imóvel a longo prazo, que são décadas de pagamento, e que pode ocorrer oscilações aí ao longo desse tempo. Então, diante desse cenário, sempre as recomendações preventivas são não comprometer mais que 30% da renda com o valor, considerar o valor do condomínio, entender que sobre esse bem vão haver impostos como o IPTU e outros débitos como taxa de LIF e assim por diante, e que tudo isso tem que estar dentro do orçamento na hora de fazer a aquisição. Obviamente, caso não haja possibilidade de pagamento, o que a gente sempre recomenda é buscar o banco numa atitude inicial, o que não acaba acontecendo. O que a gente vê, tanto no processo judicial, é que acaba virando uma bola de neve e as pessoas acabam buscando uma alternativa quando não há mais capacidade de pagamento. Ou seja, quando a dívida já está consolidada, como o Felipe trouxe, quando já está numa fase de leilão, e aí já entram os honorários do leiloeiro, entram as custas processuais, entram os honorários advocatícios. Então, o que era difícil acaba se tornando quase impossível do ponto de vista financeiro para se fazer a solvabilidade daquela dívida. Então, assim,
busque inicialmente a instituição financeira. Para a instituição financeira também não é um bom negócio o imóvel ir a leilão, porque a gente sabe que em muitas oportunidades também a instituição financeira acaba nem recuperando a dívida com o valor do bem, que às vezes acaba ficando anos, fora a depreciação que o imóvel tem. Então, para a instituição financeira é sempre bom um acordo. Então, existem algumas possibilidades que a gente pode falar, como a revisão, né, desse contrato com parcelas menores, uma amortização ou até mesmo uma suspensão do pagamento, a depender da instituição financeira temporária, ela consegue fazer. E, obviamente, existem outras medidas judiciais que a gente pode citar aqui, como a revisão do contrato de financiamento, o estudo de cláusulas abusivas, para trazer um reequilíbrio do contrato. Aqui nós não estamos dizendo, olha, fique inadimplente e já ingresse com uma medida judicial pedindo reequilíbrio do contrato. Mas é uma situação que, de fato, pode existir em algumas determinadas demandas. É tentar a negociação. Agora, aquele valor que já foi investido, né? Como que fica isso? Assim, tem alguma recuperação disso? É uma porcentagem? Como que funciona? Sandra, isso é um ponto bastante importante, porque nós temos dois casos. Os casos quando há alienação fiduciária com patrimônio de afetação, aqui é uma situação mais técnica, mas que o ouvinte ele tem que ter esse conhecimento. Se o empreendimento ele for por patrimônio de afetação, a incorporadora pode reter até 50% do valor pago. Se não for por patrimônio de afetação, se for apenas uma alienação fiduciária, o banco pode reter até 25% do valor desse imóvel. Então, automaticamente, você acaba perdendo 50% do valor pago e ainda perde o imóvel. Então, o que a gente sempre recomenda nesses casos são que as pessoas busquem uma forma de saldar essas dívidas, porque geralmente a gente tem uma questão muito psicológica envolvida com o patrimônio do imóvel, né, que sempre é a residência das pessoas. Então, existem caminhos alternativos aí que não o distrato propriamente dito. Uhum. É óbvio, muitas vezes acaba compensando o distrato do que o imóvel ir a leilão, porque indo a leilão aí você vai ter outros custos que são maiores do que propriamente o distrato. Agora, tem uma regra diferente quando ainda o imóvel está na planta, né? Em relação às porcentagens? Exatamente. Quando o imóvel está na planta, que ainda não foi entregue, aí é necessário verificar o contrato de compra da unidade futura, porque ali naquele contrato que vai ter a previsão de qual que é o valor que vai ser retido em caso de rescisão do contrato. Então, diante desse cenário, o que a gente recomenda é que as pessoas tenham consciência de qual que é as penalidades previstas contratualmente em caso de inadimplemento, para que elas não sejam pegas de surpresa. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela tem a ver com o tema, mas também não tem a ver exatamente com o tema. Cristiano Salvione. Queria saber com quanto tempo de atraso de IPTU de casa vai para leilão e se a prefeitura avisa quando vai para o proprietário. Porque ele conta aqui, vendeu uma casa em 2011 e até hoje está em nome dele. E consta que não está sendo pago o IPTU desde então. Aí ele pergunta também, se for a leilão, ele tem preferência em arrematar? Vamos lá. Com relação ao IPTU, aí nós já estaríamos falando da prefeitura fazer essa execução em dívida ativa. O processo ele acaba sendo um pouco mais moroso que as instituições financeiras, porque a prefeitura, e aí de todo o Brasil, ela acaba não tendo essa capacidade de atender igual o banco tem, né, de fazer a execução imediata, e ela faz a notificação prévia e depois ela leva esse imóvel a leilão. Os casos de leilão de imóveis, geralmente são imóveis que já estão com muitos anos de atraso, então não costuma ser tão rápido igual a alienação fiduciária que nós estávamos citando aqui no prazo de 6 meses. Obviamente, caso esse imóvel vá a leilão, essa pessoa ela vai ser notificada, né, e ela pode sim ter a preferência para o pagamento na praça da asta pública. Obviamente que o pagamento geralmente ele é à vista ou em poucas oportunidades ele é parcelado num parcelamento curto e a gente sabe que essa não é a realidade da pessoa que está inadimplente. Então o que acaba acontecendo na prática mesmo que ela possa exercer o direito de preferência, ela acaba não conseguindo. No caso de contratos de locação, quais são as orientações nesse sentido também? Perfeito. No caso de contrato de locação, aí nós temos a questão do despejo, né, em caso de inadimplemento, onde o proprietário do imóvel pode ingressar com uma ação exigindo, então, tanto a ação de cobrança pelos débitos inadimplentes, como também o despejo
daquele inquilino que não esteja propriamente fazendo pagamento nas datas acordadas contratualmente, além de multa e eventuais honorários e custas que o proprietário tenha tido para movimentar esse processo. Tem uma última dúvida que é minha, na verdade. Vamos falar de casa nova e prédio novo, né? Incorporadora ou construtora atrasam a entrega desses empreendimentos e aí você tá lá fazendo o pagamento das mensalidades e tal. Você pode eventualmente pedir a suspensão desses pagamentos até que a obra seja retomada? O que pode ser feito a respeito disso para poder compensar o atraso na entrega? Perfeito. Existem algumas saídas que já são juridicamente aceitas nesses determinados casos, porque a obra ela tem uma previsão de início e fim, e depois do prazo final que a construtora tem, ela tem um prazo legal permitido de 180 dias para terminar essa obra. Caso ela ultrapasse esse prazo de 180 dias da data limite que estava prevista no contrato, ela já acontece o que a gente chama no direito de inadimplemento. Ela fica inadimplente com o adquirente do imóvel. E diante desse cenário que é possível de se fazer, e a jurisprudência já vem aceitando, é a cobrança de aluguel, além, obviamente, da suspensão do pagamento das parcelas durante o curso do processo. Existem essas duas possibilidades, ou a suspensão da parcela, ou até mesmo a continuidade do pagamento, porque é o pagamento do preço que estava previsto no contrato, mas automaticamente a construtora ela vai ter que pagar o aluguel ali para aquela pessoa referente ao período de inadimplemento que ela está. Essa geralmente é a saída mais adequada. Continua-se fazendo o pagamento e exige-se a cobrança de aluguel. Explicações aí importantes para quem está, né, nessa situação aí complicada para quitar todos os pagamentos e as orientações, inclusive, que o Kevin trouxe, que é preciso esse planejamento, né, não só do valor ali da prestação, que às vezes a pessoa nem pensa no valor total do imóvel, né, mas o quanto ela pode realmente ali pagar das prestações, mas tem contas extras, né, para o registro do imóvel também, tem um percentual alto que você precisa já ter disponível, senão o imóvel acaba não sendo seu, né, até que haja esse registro. Além de tudo, às vezes uma pequena reforma que tem que fazer quando entra no imóvel, tudo isso gera um custo e às vezes compromete o orçamento, a situação aí da família e gera o sonho, né, vira um pesadelo. Quero agradecer, Kevin, por compartilhar aí seu conhecimento com os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, Sandra, Felipe, sempre um prazer falar com vocês aqui na CBN Campinas. Muito obrigado. Prazer é nosso. E é isso, gente, tem que fazer as contas. IPTU vai chegar daqui a pouquinho, Né? vai ter um reajuste de 4,49%. Os cerca de 515 mil carnês do IPTU 2025 de Campinas devem começar a ser distribuídos a partir do começo de janeiro. Essa é a previsão da Prefeitura, que informou que os documentos já estão sendo impressos. Os valores foram reajustados em 4,49% em função do aumento do valor da UFIC, que é a Unidade Fiscal de Campinas, índice da inflação medido pelo INPC. Para os mais de 46 mil imóveis não residenciais, entre comércios, indústria e serviços, a cota única ou a primeira parcela vence em 24 de janeiro. No caso dos imóveis residenciais, cerca de 469 mil, o vencimento será no dia 10 de fevereiro. O IPTU é atualmente a segunda maior fonte de receita do município. Como nos anos anteriores, quem fizer o pagamento à vista tem um desconto de 5%. O desconto pode ser maior para quem for pagar à vista e tiver aderido ao IPTU digital. Nessa modalidade, o desconto é de 1%, limitado a R$ 100. As adesões podem ser feitas até 31 de outubro de cada ano, mas valem sempre para o exercício seguinte. O IPTU também poderá ser pago em até 11 parcelas. A novidade deste ano é que os pagamentos poderão ser feitos por Pix, a partir do QR Code impresso em cada parcela. De Campinas, André Berenguel. Rede CBN, top de 5 segundos.